As Três Idades da Vida Interior, tomo 2. Terceira parte, da página 330 a 333. A visão imediata da divina essência. Apresentamos aqui um resumo do que sobre este ponto ensina São Tomás de Aquino na Suma Teológica, questão 12, em 13 artigos. Se Deus nos tivesse criado em um estado puramente natural, com um corpo mortal e uma alma imortal, mas privados da vida sobrenatural da graça, ainda assim nosso fim último, nossa bem-aventurança, consistiria em conhecer a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Pois nossa inteligência foi feita para conhecer a verdade, acima de tudo, a verdade suprema, e nossa vontade, para amar e desejar o bem, acima de tudo, o bem soberano. Se tivéssemos sido criados privados da vida sobrenatural da graça, os justos teriam como última recompensa conhecer a Deus e amá-lo, mas não o conheceriam diretamente. Conheceriam apenas por fora, através do reflexo de suas perfeições nas criaturas. Assim como conheceram os maiores filósofos da antiguidade, e sem dúvida de uma forma mais certa e sem mistura de erro, ainda assim seria um conhecimento abstrato, mediatizado, através das coisas e de conceitos limitados, como em um espelho das criaturas. Teríamos conhecido a Deus como causa primeira dos espíritos e dos corpos, e enumerado suas infinitas perfeições, conhecidas analogicamente pelo reflexo no ordenamento criado. Nossas ideias sobre os atributos divinos não passariam de fragmentos, como tecelas ou peças de um mosaico, incapazes de reproduzir perfeitamente, sem rigidez, a fisionomia espiritual de Deus. Este conhecimento abstrato e mediatizado deixaria subsistir não poucas obscuridades, especialmente ao tentar conciliar intimamente as perfeições divinas. Nunca teríamos podido compreender plenamente como se conciliam a bondade onipotente e a permissão do mal, a justiça infinita e a infinita misericórdia. A inteligência humana só poderia dizer: se eu pudesse ver este Deus, princípio de toda a verdade, de toda a bondade, de quem emana a vida da criação, a vida das inteligências e a vida de toda a vontade. Tal anseio teria permanecido condicional e ineficaz se tivéssemos sido criados em um estado puramente natural. Mas é um fato, a infinita misericórdia de Deus nos chamou à vida sobrenatural. E o pleno desenvolvimento dessa vida se chama não apenas vida futura, mas vida eterna, porque é medida pelo único instante da imutável eternidade. Nosso Senhor, desde o início de sua vida pública, ao pregar as bem-aventuranças, disse: Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 12. A samaritana, ele declarou: Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 14. E em sua oração sacerdotal acrescentou: Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Capítulo 17, versículo 24. São Paulo explica: Agora vemos como em um espelho, de maneira obscura, mas então veremos face a face. Agora conheço de modo imperfeito, mas então conhecerei plenamente, assim como sou plenamente conhecido. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. E São João acrescenta: Seremos semelhantes a ele na glória, porque o veremos tal como ele é. Capítulo 3, versículo 2. A Igreja definiu que esta doutrina deve ser entendida como uma visão imediata da essência divina, sem a mediação de criatura alguma. Em outras palavras, com o olhar de nossa inteligência sobrenaturalmente fortalecida pela luz da glória, veremos a Deus melhor do que vemos com nossos olhos corporais as pessoas com quem falamos, pois o veremos claramente como um objeto mais íntimo a nós do que nós mesmos. Aqui na Terra conhecemos de Deus sobretudo pelo que Ele não é. Sabemos que não é material, nem mutável, nem limitado. Mas então, o veremos como Ele é em sua divindade, em sua essência infinita, em sua vida íntima, comum às três pessoas divinas. Pela graça, veremos a Deus imediatamente como Ele se vê, o amaremos como Ele se ama,
e viveremos eternamente dele. São Tomás de Aquino expõe esta doutrina nestas palavras: entre Deus e nós não haverá sequer o intermediário de uma ideia, porque uma ideia criada não seria capaz de representar tal como é a pura luz intelectual, eternamente subsistente, que é Deus e sua verdade infinita, nem seu amor sem limites. Tampouco nos será possível exprimir nossa contemplação com palavras, ainda que interiores, assim como alguém fica absorto diante de um espetáculo sublime e indizível. Essa visão imediata da essência divina supera infinitamente todos os conceitos criados que aqui, em nossa condição terrena, formamos das perfeições divinas. Estamos chamados a contemplar todas essas infinitas perfeições, unidas e identificadas na eminência da divindade, na vida íntima de Deus. Veremos como a mais terna misericórdia e a mais inflexível justiça procedem de um mesmo e idêntico amor, infinitamente generoso e infinitamente santo. Veremos como a misericórdia e a justiça se unem em todas as obras de Deus, como o amor eterno se identifica com o sumo bem, como a sabedoria divina se identifica com a verdade primeira, e veremos que todas essas perfeições são uma única realidade, na essência mesma de aquele que é. Então nos será dado contemplar igualmente a infinita fecundidade da natureza divina, manifestando-se em três pessoas: a eterna geração do Verbo, esplendor do Pai e imagem de sua substância, e a inefável inspiração do Espírito Santo, fruto do amor comum do Pai e do Filho, que os une eternamente na mais absoluta doação de si mesmos. O sumo bem é, por essência, difusivo de si mesmo na vida íntima de Deus, e livremente comunica e derrama suas riquezas fora de si, por meio da criação e de nossa elevação à vida da graça. Assim se realizam as palavras de São Paulo: Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Desde toda a eternidade, Deus possui um Filho único, ao qual comunica toda a natureza divina, fazendo-o ser Deus de Deus, luz de luz. E quis também ter filhos adotivos, a quem concede uma participação de sua natureza, a graça santificante, infundida na essência da alma. E a partir dessa graça descem sobre as potências superiores a luz da glória, e a caridade inextinguível. Por isso, São Tomás de Aquino afirma: nossa filiação adotiva é uma semelhança participada da natural filiação do Verbo. Suma Teológica, terceira parte, questão 3, artigo 5. Resposta à segunda objeção. Também contemplaremos imediatamente a íntima e indissolúvel união da pessoa do Verbo com a humanidade do Salvador. E nessa união nos será dado contemplar em todo o seu esplendor a divina maternidade de Maria, sua mediação universal, o preço da salvação das almas e a riqueza ilimitada contida naquelas breves palavras: a vida eterna dos eleitos. Nenhuma expressão humana é capaz de transmitir o júbilo que brotará dessa visão direta de Deus. Será como uma fusão espiritual de nossa alma e de nossa inteligência com a essência divina. Uma transformação ininterrupta e uma comunhão íntima e perfeita que nada poderá diminuir. O amor que nascerá dessa visão será um amor de Deus tão puro e inquebrantável que nada será capaz de reduzi-lo em sua plenitude. Será um amor soberanamente espontâneo, arrebatado diante da soberana bondade. E por esse amor nos alegraremos de que Deus seja Deus, infinitamente santo, justo e misericordioso. Adoraremos todos os decretos de sua providência e lhe renderemos homenagem eterna. Entraremos na participação de sua própria bem-aventurança, segundo as palavras do Salvador. Entra no gozo do teu Senhor, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 23. Quanto à atividade dos santos no céu, podemos formar alguma ideia, ainda que remota, pela irradiação de suas vidas aqui na Terra. Como se percebe, por exemplo, nas incontáveis graças obtidas pela intercessão de Maria no Santuário de Lourdes, ou pelas orações de Santa Teresa do Menino Jesus. E em que consiste o prelúdio normal e imediato da visão beatífica?
Sendo a graça santificante em nós o germe da vida eterna, quais são as consequências que dela decorrem? A primeira é esta: a graça santificante, chamada também graça das virtudes e dos dons, por sua própria natureza ordenada à vida eterna, é muito superior, como diz São Tomás de Aquino, às chamadas graças gratuitas, como o dom dos milagres, o de línguas ou a profecia que anuncia acontecimentos futuros. Essas graças são, de certo modo, externas, são sinais da vida divina, mas em si mesmas não constituem a vida divina participada em nós. Ora, como já vimos, a contemplação dos mistérios da fé não procede dessas graças extraordinárias, mas da graça das virtudes e dos dons que recebemos no batismo. Essa contemplação é um ato de fé viva, iluminada pelos dons de inteligência e de sabedoria. Não é, portanto, um favor extraordinário, como a profecia ou o dom de línguas, mas algo que pertence ao caminho normal da santidade. E a verdade dessa conclusão se destaca ainda mais quando recordamos que a graça santificante, ordenada por natureza à vida eterna, está igualmente orientada para aquilo que constitui o prelúdio normal e imediato da visão beatífica. Mas este prelúdio consiste precisamente no exercício eminente da fé infusa, iluminada pelos dons de sabedoria e de inteligência. Ou seja, consiste na contemplação infusa da bondade divina e de sua irradiação, acompanhada pela caridade perfeita e pelo vivo anseio da visão beatífica. E este ardente desejo não se encontra aqui na terra em toda a sua perfeição, a não ser na união transformante. É natural, portanto, que essa união não esteja fora do caminho normal da santidade, sobretudo quando se considera não apenas esta ou aquela alma em particular, mas a alma humana em geral. E, nela, a própria graça santificante como semente da glória, semen glória. Tão vivo desejo de Deus não é muito frequente na terra, nem mesmo entre as almas consagradas a Ele. Contudo, se há algum bem que o cristão deveria desejar ardentemente, é sem dúvida a eterna posse de Deus. E, como meio de alcançá-la, uma fé cada dia mais profunda, uma esperança firme e uma caridade ardente. Essas virtudes se encontram precisamente na união transformante. Esta união nas almas humildes e totalmente purificadas é o prelúdio imediato da visão beatífica. Imediato da visão beatífica. É indiscutível, de fato, que deve haver proporção entre a intensidade do desejo e a grandeza do bem que se anseia. E sendo infinito o valor desse bem, nenhum desejo, por mais elevado que seja, será excessivo. Não é, portanto, justo que um bem tão grande seja concedido a uma alma que ainda não chegou a desejá-lo ardentemente. É evidente que tanto mais uma alma deseja a Deus, quanto mais purificada ela está. E se, no momento da morte, a alma não sente todo o anseio que deveria sentir, isto é sinal certo de que ainda necessita de uma purificação ulterior, a do purgatório. O dogma do purgatório projeta, assim, uma luz vivíssima sobre a questão que estamos tratando. O purgatório é uma pena que supõe uma falta que poderia ter sido evitada e uma satisfação insuficiente que poderia ter sido completa se tivéssemos aceitado de bom grado os sofrimentos da vida. É certo que ninguém será retido no purgatório senão por faltas que poderia ter evitado, ou por negligência em reparar as que cometeu. O justo e normal seria, portanto, passar como os santos o purgatório nesta vida, fazendo méritos incessantes e crescendo no amor, em vez de passá-lo depois da morte sem mérito algum. Segue-se daí que a graça santificante, que por si mesma está ordenada à vida eterna, está igualmente ordenada a uma perfeição tal, que torne a alma digna de receber a luz da glória, imediatamente após a morte,
sem passar pelo purgatório. Mas tal disposição de entrar no céu supõe uma purificação completa, análoga ao menos à das almas que vão se ver livres do purgatório e anseiam vivissimamente contemplar a Deus. Segundo São João da Cruz, essa purificação total não se encontra ordinariamente aqui na Terra, senão naqueles que suportaram com valentia as purificações passivas dos sentidos e do espírito, que dispõem a alma para a união com Deus. Essa razão confirma tudo o que foi dito e prova que as purificações passivas se encontram indubitavelmente dentro do caminho normal da santidade, assim como a íntima união com Deus para a qual dispõe. Por isso, se compreende também de que santidade se trata quando se fala do caminho normal da santidade. Trata-se da santidade suficiente para nos permitir entrar no céu. Somos, imediatamente após a morte. Tal é, segundo o nosso modo de ver, a doutrina de São João da Cruz, que nesta matéria conserva e expõe admiravelmente os ensinamentos dos grandes mestres espirituais que escreveram antes dele. E para compreender o sentido e o alcance dessa doutrina, é preciso considerar as almas, não apenas como são de fato, mas como deveriam ser. E o objeto da espiritualidade é precisamente este: recordar incessantemente às almas o que deveriam ser, a fim de que se superem naquilo que atualmente são. Esta elevada doutrina está igualmente totalmente de acordo com o que nos ensina São Tomás de Aquino, não apenas acerca da graça, mas também sobre as bem-aventuranças e a imitação de Jesus Cristo, sobre as virtudes próprias da alma purificada e sobre os graus superiores da humildade, da paciência, do espírito de fé, da confiança em Deus e da caridade. Santo Tomás, Santo Alberto Magno, São Boaventura e depois deles São João da Cruz e São Francisco de Sales. Encontraram esta doutrina nos padres da Igreja que refletiram sobre as relações entre a contemplação e o amor consumado, no próprio São Paulo e no Evangelho. As aflições da vida presente produzem em nós o peso eterno de uma glória sublime e incomparável. Segunda carta aos Coríntios 4:17, e nos convida a este ardente anseio, lembrando-nos de que recebemos as arras do Espírito, segunda carta aos Coríntios 5, ou seja, a penhor e o gosto antecipado da vida eterna. Nosso Senhor mesmo nos disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva jorrarão do seu coração. Evangelho segundo João 7. E também: quem recebe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Evangelho segundo João 14, 21. Esta manifestação secreta de Cristo à alma fiel é verdadeiramente o prelúdio da vida eterna. Ela se encontra principalmente nas mais elevadas das 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Estas bem-aventuranças são, como diz São Tomás, os atos mais excelsos das virtudes e dos dons. Há nelas um começo imperfeito da eterna bem-aventurança. Os frutos desses merecimentos já começam a se manifestar nesta vida e encerram um certo gosto da vida eterna, ou uma prévia do gozo dos eleitos. Notas explicativas e pausas para leitura. 1. Visão imediata da divina essência. Refere-se ao conhecimento direto e intuitivo de Deus, sem mediação de criaturas ou conceitos. É a plenitude da contemplação, chamada visão beatífica, que só será alcançada na vida eterna. 2. Santo Tomás de Aquino e a Suma Teológica. Sei Tomás organiza o estudo da fé em 13 artigos nesta questão, abordando a capacidade natural e sobrenatural do ser humano para conhecer Deus.
A inteligência humana, sem a graça, só pode conhecer Deus de modo abstrato, através de suas obras e reflexos na criação. 3. Conhecimento natural versus sobrenatural. Natural, limitado à opção da criação, como os filósofos antigos, examo Aristóteles, Platão, perceberam a ordem do cosmos e a perfeição das coisas criadas. Sobrenatural, mediante a graça divina, permite conhecer Deus como Ele é, na plenitude da verdade e do amor. 4. Dificuldades do conhecimento abstrato, conciliação da bondade infinita de Deus com a permissão do mal. Compreender a justiça infinita e a misericórdia de Deus é impossível apenas pelo raciocínio humano. 5. Chamado à vida sobrenatural. Deus, em sua misericórdia infinita, nos eleva à vida sobrenatural, que é a preparação para a vida eterna. Exemplos bíblicos. Jesus, as bem-aventuranças. Mateus 5,12, a Samaritana, João 4,14 e a oração sacerdotal, João 17,24. 6. Visão beatífica na teologia católica. A Igreja ensina que será uma visão imediata da essência de Deus, sem intermediação de criaturas ou ideias criadas. Comparação. Veremos Deus mais intimamente que vemos a nós mesmos ou a outros seres humanos. 7. Contemplação das perfeições divinas. Misericórdia e justiça divina se manifestam como um único amor perfeito. Sabedoria, verdade e bondade suprema se identificam na essência de Deus. 8. Trindade e difusão do bem. 3 pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Verbo é esplendor do Pai e figura de sua substância. Hebreus 1. Espírito Santo é a expressão do amor comum entre Pai e Filho, comunicando o amor divino à criação. 9. Filiação adotiva e graça santificante. Pela graça, os cristãos tornam-se participantes da natureza divina. Santo Tomás explica que a filiação adotiva é participação da filiação natural do Verbo. A luz da glória e a caridade infusa são frutos dessa participação. 10. União do Verbo e da humanidade de Cristo. Permite contemplar a maternidade divina de Maria, a mediação universal e o valor da salvação das almas. A visão beatífica provoca uma fusão espiritual da alma com Deus, em amor puro e inquebrantável. 11. Prelúdio da visão beatífica. Graça santificante é o semente da glória, semen glória, superior às graças extraordinárias. Prepara a alma para a contemplação de Deus, exercendo a fé iluminada pelos dons de sabedoria e inteligência. 12. Purificação e desejo da visão de Deus. O desejo intenso de Deus só alcança sua plenitude em união transformante. Almas que não atingem este ardor antes da morte necessitam de purificação no purgatório. Purgatório. Pena reparadora por faltas evitáveis, permitindo a santidade perfeita. 13. A via normal da santidade. Inclui purificação passiva, união íntima com Deus e exercício das virtudes. Permite, ao morrer, a entrada imediata na vida eterna. 14. Harmonia com os grandes mestres espirituais. Santo Tomás, São Alberto Magno, São Boaventura, São João da Cruz e São Francisco de Sales. Todos enfatizam a relação entre contemplação, amor consumado e virtudes cristãs. Se Paulo, as aflições presentes produzem peso eterno de glória. 4,17. 15. Prelúdio da vida eterna nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração. Começam a experimentar a vida eterna de forma antecipada. As virtudes e dons da alma purificada revelam a antecipação da glória e do gozo dos eleitos. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales,
Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, a imitação de Cristo de Tomás de Kempis, e as 3 idades da vida interior do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.